Coríntios, e nós chegamos ao capítulo 7. Essa é a 16ª mensagem no livro. Nós começamos há alguns meses, e agora, capítulo 7, dos versos 1 ao 7. Dê uma olhada aí perto de você, se há alguém sem Bíblia. Se houver, por favor, compartilhe a Bíblia com aqueles que estão aí perto de você, que porventura não tenham consigo uma Bíblia. Primeira Coríntios 7, a partir do verso 1 até o verso 7. Ele começa falando agora, e aí ele nos dá a entender que ele está mudando de assunto, começa uma nova sessão. É como a gente mesmo, né? Essa tradução aqui é como a gente mesmo fala, né? A gente falou de algumas coisas, aí de repente fala assim, olha, agora vamos tratar a respeito disso outro aqui, né? Então ele nos diz assim: agora, quanto às coisas sobre as quais escrevestes, ou seja, que é bom que o homem não tenha relações com mulher. Por causa da imoralidade, cada homem tem a sua mulher, e cada mulher seu marido. O marido cumpra a sua responsabilidade conjugal para com a sua mulher, e do mesmo modo, a mulher para com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Também, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Depois uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Todavia, digo isso como concessão e não como mandamento. Desejaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que estou. Mas cada um tem o seu dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por nos dar a sua palavra. E ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então nós pedimos iluminação do alto, através do Espírito, para que nós possamos entender bem as palavras do Senhor e aplicá-las à nossa vida. Nós precisamos muito da ajuda do Senhor para que toda palavra dita seja fiel e para que o nosso coração também seja fiel para com a sua palavra. Então nós esperamos no Senhor e ao Senhor rendemos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios 7 a 11 é uma nova sessão do livro, e agora o apóstolo Paulo ele vai responder algumas perguntas que os irmãos enviaram a ele. Nós não sabemos quem é que levou essa carta, em que ocasião que levaram essa carta de dúvidas para o apóstolo Paulo, mas fica muito claro aqui para nós que ele recebeu daqueles irmãos alguns questionamentos, algumas dúvidas. Ele esteve com eles ali por 1 ano e meio, ensinou muitas coisas, e é muito natural que quando ele deixa de estar com eles, algumas dúvidas com relação ao que ele falou surgiram, mesmo que eles tivessem seus líderes lá cuidando da igreja. E nós estávamos aqui no início da igreja, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, e eles encaminham para Paulo algumas das suas dúvidas. A primeira dessas questões, que são colocadas aqui do capítulo 7 até o capítulo 11, é a respeito do casamento. E essa era uma área em que os coríntios eles tinham problemas sérios, problemas graves. Parece que a igreja de Corinto reflete muito a sociedade que nós vivemos e até a cidade de Corinto. Eu não estou dizendo como igreja local,
mas a cidade de Corinto parece que reflete muito a sociedade em que nós vivemos em nossos dias. Então, muitos problemas conjugais que eram vistos dentro da igreja de Corinto, eles nada mais eram do que um reflexo da sociedade moralmente corrompida em que eles viviam. E, meus irmãos, aqui fica um grande alerta para nós, porque nós vivemos em meio a uma sociedade moralmente corrompida, e nós a todo momento devemos vigiar para que nós não sejamos arrastados pela sociedade que nós vivemos. Pelo contrário, nós estamos no meio desse mundo, estamos aqui no mundo para ser luz do mundo e sal da terra, não para agir e viver da mesma maneira. Então, aqueles crentes na igreja de Corinto, eles não haviam rompido com a imoralidade da sociedade dos seus dias, e aquela sociedade, assim como alguns dos crentes na igreja, e assim como a própria igreja, nós vimos o que Paulo escreveu para eles nos capítulos anteriores com relação a isso, eles estavam se portando com muita naturalidade diante de imoralidade dentro da igreja. Então, era uma sociedade que tolerava a fornicação. O que é fornicação, pastor? Fornicação é para aqueles que não são casados, ou não é, mas é algo cometido por aqueles, são pecados sexuais cometidos antes do casamento, jovens, por exemplo, que namoram, têm uma relação sexual ativa, isso é chamado fornicação, é pecado, é um nome feio mesmo, para algo que não deve ser feito. Eles toleravam adultério, que já é imoralidade sexual, para casais casados, ou seja, qualquer relação íntima fora do casamento, com alguém não associado pelo casamento, adultério. Eles toleravam homossexualidade, que fazia parte, inclusive, dos ritos de culto de algumas igrejas não cristãs, é claro, mas eles vieram desse mundo, e eles achavam muito normal, era tranquilamente tolerado pela sociedade e pela igreja também. Poligamia, uma outra coisa, né? E algumas pessoas falam assim, olha, era tão comum a poligamia, um homem ter mais de uma mulher. Irmãos, por mais comum que seja para a sociedade, Deus nunca planejou isso. Nunca foi o propósito de Deus para homem nenhum. Deus criou Adão e fez quantas companheiras idôneas para Adão? 5? Uma. Só fez uma. Sabe quem foi o primeiro polígamo da história? Foi um descendente de Caim, um homem altamente perverso. Altamente perverso. Concubinato era algo também muito tolerado. Ou seja, um homem, ele tinha a sua esposa, mas ao mesmo tempo ele tinha outras que não eram esposas, mas eram concubinas. E aí, quando nós vamos para aquela época, diante da lei romana, que era o império que governava o mundo, por assim dizer, sob a lei romana daquele tempo, eram praticados 4 tipos de casamento, sabiam? Existiam 4 tipos de casamento naquela época, sob a lei romana. O primeiro tipo de casamento, ou um dos 4 tipos, era a união entre escravos. Eu até falei um pouco aqui hoje de manhã, porque os escravos, eles eram considerados bens móveis. Imagina o que é isso, você considerar uma pessoa como um bem vivo. Bens móveis. Mas os escravos naquela época eram considerados assim, bens móveis. Então eles precisavam da autorização dos seus donos para se casar, e às vezes eles eram unidos em casamento contra a própria vontade. E o mesmo senhor desses escravos que permitia a união conjugal, ele também tinha autoridade para separá-los e casá-los com quem ele quisesse de novo. Ou seja, um escravo, ele poderia ser separado do seu cônjuge, um vendido para um lugar, outro vendido para outro lugar, ou um só vendido, o outro mantido e dado para outro ser casado. Então, a igreja, ela contava com muitos escravos convertidos, e essas pessoas assim lá chegavam. Também
havia um casamento que era o reconhecimento de uma união estável entre um homem e uma mulher. Depois que homem e mulher estavam unidos numa relação estável por um período de 1 ano, isso era considerado casamento, sob a lei romana e sobre os costumes daquela época. Havia ainda um terceiro tipo de casamento, que era o casamento onde o pai vendia a sua filha para um futuro marido. Também muito comum na sociedade daquele tempo. E muitos pais tinham filhas e preparavam essas filhas ao longo de toda a vida, até que ela chegasse na idade madura, em que pudesse ser dada para o casamento ou vendida para um marido, e quanto mais bem preparada ela fosse, maior era o preço que o pai poderia vendê-la como esposa. E havia ainda um quarto tipo de casamento, que é o casamento como nós conhecemos hoje, o casamento adotado até hoje por nossa sociedade. Era um acordo livre entre duas pessoas, envolvia as famílias, inclusive as cerimônias que nós vemos de casamento hoje foram baseadas nesse tipo de casamento daquela época. Então, onde a mãe do noivo o conduz até a frente, depois o pai da noiva a conduz também. Havia ali a aliança que era colocada no dedo de cada um dos dois, o buquê da noiva. Então, era também um tipo de casamento. Então, 4 tipos de casamento havia naquele tempo. E pessoas de todos esses tipos de casamento estavam dentro da igreja, chegando lá na igreja. Outra coisa muito comum naquela época, divórcio. Divórcio era muito comum em qualquer um desses 4 tipos de casamento. Então, era possível encontrar homens e mulheres casados 20 vezes ou mais do que 20 vezes. É mais do que esses artistas aí de hoje em dia, né? Havia também, naquele tempo, irmãos, um movimento feminista muito forte. Nós estamos falando de que época mesmo, né? Havia um movimento feminista fortíssimo naquele tempo. Algumas esposas, elas competiam com seus maridos, competiam no governo do lar e competiam também na sociedade, né? Até o final do 1º século, irmãos, casamento sem filhos era uma coisa muito comum. Muito comum. Tanto homens como mulheres, eles estavam decididos a viver suas próprias vidas. Eles não levavam em conta os votos matrimoniais, não levavam em conta os compromissos que eles haviam assumido diante de Deus, e um com o outro, diante da sociedade. E na igreja primitiva, haviam membros que viveram juntos em algum desses tipos de casamento, e haviam aqueles que viviam juntos em algum desses tipos, dos 4 tipos de casamento. Havia também aqueles que tiveram vários casamentos e vários divórcios. Era possível que tivesse pessoas na igreja em Corinto casadas mais de 10 vezes. E diante disso, alguns crentes, eles começaram a desacreditar do casamento, né? Eles chegaram à conclusão que ser solteiro, ser celibatário, era mais espiritual do que ser casado. Eles falaram assim: gente, que bagunça, que confusão é essa que é casamento? Então, é mais espiritual eu ficar solteiro. É a conclusão que eles chegaram. Então, irmãos, vejam como que essa situação era complicada. Como que era difícil lidar com essa questão na igreja. Alguns estavam cheios de confusão e não era para menos, não, né? É compreensível a confusão que estava na mente de muitos daqueles crentes. E a grande pergunta era: olha, Paulo, agora que nós somos crentes, nós devemos casar ou não casar? E a outra grande pergunta é: como crentes, nós devemos permanecer casados ou devemos nos apartar? E Paulo responde a essas perguntas, ensinando que aquele que não é capaz de viver bem como solteiro,
ele deve viver bem como casado. Entendeu? A grande ideia? Aquele que não é capaz de viver bem como solteiro, ele deve viver bem como casado. E ele aborda aqui 4 aspectos. Primeiro, no versículo 1, ele vai nos mostrar que estar solteiro é bom. É isso mesmo, Esther. Veja aí o versículo 1. Mas não é essa toda a mensagem. Seu pai está ali atrás, só. Não é essa toda a mensagem, não. Versículo 1, ele diz assim, olha: agora quanto às coisas sobre as quais escrevestes, ou seja, que é bom que o homem não tenha relações com mulher. Então Paulo, ele está dizendo que é uma coisa boa para os crentes não ter relações físicas íntimas. Ou seja, ele diz que é bom permanecer só, é bom permanecer solteiro. Isso é o que ele diz, mas ele não diz que essa é a única condição do crente. Ele não está dizendo que o casamento é de alguma forma errado e nem que é uma condição inferior à de estar solteiro. O problema é que quando a gente lê algumas afirmações, a gente logo puxa para algum extremo. Paulo está dizendo, estar solteiro é bom, mas ele não está dizendo que é uma condição superior. Não. Ele diz apenas que ficar solteiro, desde que não tenha relações sexuais, pode ser bom. É isso que ele está dizendo. Porque Deus mesmo declarou em Gênesis 2:18, o que foi que Deus diz? Não é bom que o homem esteja o quê? Só. Eu lhe farei uma companheira idônea, uma auxiliadora compatível. E aí, irmãos, todos precisam de companhia. Deus instituiu o casamento para ser, entre muitas coisas, um meio muito gratificante de companhia. Como é gratificante a companhia entre casais? A intimidade, o poder falar, o compartilhar, o estar junto nas decisões. Né? Então, é maravilhoso isso. Então, desde os tempos antigos, desde o Antigo Testamento, desde o início de tudo, Deus, Ele nunca proibiu o casamento. Nunca proibiu. Já viram algum versículo que diz: eu vos proíbo de casar? Proibido é casar. Não vos caseis. Não existe. Lugar nenhum. Na Bíblia não tem isso, não é? Mas a tradição judaica via o casamento, e Deus nunca proibiu ninguém de ficar solteiro também. Existe alguma proibição no Velho Testamento para ficar solteiro? Não, não existe. Jamais ficareis sem casar. Não existe essa ordem na Bíblia. Deus nunca falou isso. Mas a tradição judaica, ela via o casamento como o estado ideal. E via que o permanecer solteiro era um ato de desobediência à ordem de Deus. Então a tradição judaica via que o casamento era o único estado ideal, e quem ficasse solteiro estava desobedecendo a Deus, porque Deus diz em Gênesis 1:28, crescei e multiplicai, frutificai, encham a terra. E é muito possível que, por causa disso, alguns dos judeus convertidos de Corinto estavam pressionando os crentes gentios solteiros a se casar. Existe um negócio mais chato do que alguém pressionando o outro para casar? E parece que isso perdura. Pô, cisma que tem que arrumar relacionamento para os outros, você tem que casar. Por que tem que casar? Né? Era o que os judeus estavam fazendo na igreja em Corinto. E Paulo, ele reconhece que permanecer solteiro é bom.
Diante disso, por outro lado, enquanto os judeus convertidos pressionavam os gentios solteiros a se casar, por outro lado, alguns dos gentios, talvez por causa de experiências que tiveram no passado, imagine um escravo convertido ali já com 5 casamentos forçados pelos seus donos, talvez uma jovem que foi vendida pelo pai para se casar com o seu marido e depois repudiada por esse marido. Então, talvez eles estavam inclinados agora a permanecer solteiros diante das experiências que eles tiveram. E Paulo reconhece que permanecer solteiro é bom, mas ele não concorda de que se trata de um estado mais espiritual e mais aceitável a Deus do que o casamento. Não existe isso, irmãos. Estar solteiro é mais espiritual. Não é. Não é. A pessoa, ela pode ser mais espiritual solteira ou casada. O estado civil não interfere na espiritualidade de ninguém. O homem que andou com Deus e foi arrebatado porque andou com Deus, ele era espiritual. Enoque, ele era solteiro ou era casado? Casado. Teve filhos e filhas. De acordo com o original lá em hebraico, quando a gente fala filhos e filhas, ele teve Matusalém e teve mais filhos e filhas. Então ele teve pelo menos quantos filhos? Filhos e filhas. Pelo menos 2 filhos e 2 filhas. Mais Matusalém quanto? Mas de acordo com o hebraico lá, foram pelo menos 7. Pela conjugação do verbo lá. Então, Paulo não está dizendo que estar solteiro é mais espiritual do que estar casado. Ficou claro? Beleza? Prosseguindo, verso 2, ele vai nos mostrar que a condição de solteiro reserva tentações. Olha o que ele diz: por causa da imoralidade, cada homem tem a sua mulher, e cada mulher seu marido. Ele não está colocando ninguém aqui superior ao outro no que diz respeito ao relacionamento conjugal. O que ele fala para o marido, ele fala para a esposa. Então, Paulo está alertando do perigo da imoralidade para aqueles que são solteiros, porque o desejo sexual, ele pode ser forte para muitas pessoas, e por isso, pode haver uma grande tentação de imoralidade sexual para aqueles que ainda não são casados. Agora, irmãos, por outro lado, o casamento também, ele não pode ser reduzido simplesmente a uma válvula de escape de Deus para o desejo sexual. Casamento não é isso, não. Casamento não é uma válvula de escape. Deus diz, porque você não tem jeito, agora vai casar. Não. Casamento não é uma válvula de escape de Deus para desejo sexual. Paulo não está incentivando um crente a buscar outro crente para casar apenas para não cair em pecado sexual. Não é isso, não. O objetivo dele aqui é dar ênfase à realidade das tentações sexuais para solteiros e reconhecer que há uma solução legítima no casamento. Por isso, ele diz: cada homem tem a sua mulher e cada mulher seu marido. Irmãos, a palavra de Deus, ela é entusiasta do casamento. Ela afirma que Deus, Ele quer que a humanidade procrie, e o casamento é o âmbito legítimo para a procriação humana. A palavra de Deus também nos ensina que o casamento é para o prazer. Provérbios, capítulo 5, ele orienta o homem a alegrar-se com a esposa da sua juventude. Traz alegria, traz prazer. Cantares ressalta os prazeres do amor conjugal, um livro exclusivo para mostrar isso. Casamento também é uma parceria.
amizade entre marido e mulher é um dos principais elementos de um bom casamento. E, meus irmãos, parece que todas as artilharias do inferno estão voltadas para o casamento, para a vida dos casais, para separá-los dentro de casa, criar intriga. Enquanto que a amizade entre marido e mulher é algo fascinante, maravilhoso. Casamento também é uma ilustração que retrata a relação do Senhor Jesus Cristo e da sua igreja. Veja quanta referência a Bíblia faz sobre o casamento. Casamento também é para a pureza, ou seja, protege contra a imoralidade, responde às necessidades da realização física. A Bíblia é entusiasta do casamento. Embora a condição de solteiro seja boa, ela não é superior ao casamento. E tem perigos e tem tentações que o casamento não tem. Então, casamento, ser solteiro é bom? Paulo diz que é bom. Mas ser solteiro também reserva tentações. É bom, mas reserva tentações específicas. Terceira questão que Paulo vai abordar aqui para nós, dos versos 3 a 5, é que viver como solteiros é errado para pessoas casadas. Viver como solteiro, se para pessoas solteiras é errado viver como casados, para pessoas casadas é errado viver como solteiros. Olha o que diz aí o verso 3. O marido cumpra a sua responsabilidade conjugal para com a sua mulher, e do mesmo modo a mulher para com o marido. Quem é que tem que cumprir as responsabilidades para com o outro? Ambos. Isso não é só para a mulher não, gente. Na sociedade que nós vivemos, muitas vezes isso fica muito evidente. Parece que é assim mesmo, é o homem que tem direito. Não, ambos têm. Ambos têm. Paulo deixa muito claro isso aqui para nós. Então, por causa daquela crença errada da superioridade espiritual, da abstinência sexual total, alguns membros da igreja, eles viviam como solteiros dentro do casamento, eles acreditavam que era um estado espiritual mais elevado. E aí, tudo indica que alguns decidiram não manter intimidade conjugal para dedicar-se plenamente a Deus, à revelia do que o outro pensava. Não, é aquela conversa, né? Quando alguém não concorda com o que eu estou dizendo, mesmo que eu esteja errado, é instrumento de Satanás, dentro de casa. Não tem isso? Não é isso não. Então alguns decidiram, falaram, não, a partir de hoje, vou viver uma vida celibatária, porque eu vou dedicar totalmente a Deus. Mas casado? E ao fazer isso, eles estavam negando as suas responsabilidades para com o cônjuge, especialmente na área de intimidade física. E Paulo corrige isso. Ele nos mostra que crentes casados não devem se privar ou privar sexualmente os seus cônjuges. Paulo deixa claro que a relação física íntima dentro do casamento não são somente privilégio e prazer, são também, ou é também, uma responsabilidade. Então, relação íntima entre casais não é só um prazer, não é só algo que é concedido, mas é também uma responsabilidade. Não é privilégio só e prazer só, é responsabilidade. É dever de cada um prover satisfação ao cônjuge nesse assunto. Então, não há distinção aqui entre homens e mulheres. Eu quero repetir isso, para que isso fique muito claro. O marido não tem mais direitos a esse respeito do que a mulher. Estão no mesmo patamar. Veja o verso 4. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido.
Também, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Irmãos, Deus, ele honra o desejo físico íntimo dentro do casamento. Deus não é contra. E ele não vê como algo impuro. Ele honra. Maridos e esposas privarem um ao outro na satisfação física íntima dentro do casamento desonra a Deus. Por que desonra a Deus? Porque está desonrando o casamento instituído por Deus. A autoridade mútua dos cônjuges sobre o corpo um do outro, ela é contínua, dura por todo o casamento, em todo o tempo. Então, o corpo de um crente, ele pertence a si mesmo, né? Esse corpo é de quem? Esse corpo é meu. Mas o corpo do crente pertence mais a quem também? A Deus. Então, o corpo de todo crente pertence a si, pertence a Deus, mas o corpo do crente, além de pertencer a si e a Deus, pertence mais a quem? Ao cônjuge. Ao cônjuge. É o que Paulo está ensinando aqui. Então, a expressão física íntima dentro do casamento, meus irmãos, não é opção. Também não é um mal necessário para crentes espirituais procriarem filhos. Não é, não. É muito mais do que um ato físico. Deus o criou para ser uma expressão, ou a expressão, e a experiência de amor no mais profundo nível humano, e ser um vínculo muito bonito e poderoso entre marido e mulher, só para eles, só entre os dois, exclusivo. Então Deus quer que o casamento ele seja permanente, e Ele quer que a intimidade física dentro do casamento seja permanente também. A ordem é muito clara, não privem um ao outro. É uma ordem, as relações físicas íntimas entre o marido e a sua esposa são ordenados por Deus, é ordem de Deus. Veja o que diz o verso 5 agora. Ele diz: não vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração, depois univos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Então, a única exceção deve ser de comum acordo e temporariamente. Ele diz aqui, de comum acordo por algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Período do tempo, necessidade específica, o propósito da oração é entre o casal. Tem que entrar em acordo, conversar sobre. A gente fica pensando, às vezes a família pode estar debaixo de um grande peso, às vezes está debaixo de um fardo pesado que requer mais atenção e mais oração. Às vezes a família passa por isso, o casal passa por isso. Sentimentos mal direcionados no coração, às vezes alguma doença grave, às vezes algum pecado nocivo dentro do coração que precisa ser tratado. Então tudo isso, ou coisas assim, elas podem levar à necessidade de se retirar por algum tempo para se acertar com Deus. Não é verdade? A gente precisa de uma sondagem mais profunda no coração, precisa estar mais recluso e resolver essa questão com Deus. Mas quando essas necessidades espirituais urgentes passarem, as relações conjugais normais, elas devem continuar. Paulo diz aqui, olha, depois univos de novo. Então a razão que ele dá para isso é muito clara, está aí no final do verso 5, ele diz, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. O que é que significa isso? Nós até falamos algo semelhante no encontro com os homens, nesse final de semana. Quando nós temos uma experiência de
uma experiência espiritual elevada, um período prolongado de oração, uma consagração mais intensa para Deus, nós saímos dali achando que nada vai nos derrubar, não é? Nós achamos que somos intocáveis, estamos com todo poder, cheios da unção, e de fato isso produz essa alegria em nós. Mas sabe qual é o problema? O problema é que nesse momento nossas defesas tendem a cair e o nosso orgulho tende a subir. E para proteger a si mesmo, para proteger o cônjuge, para não cair em tentação, o casal deve unir-se novamente. A menos que seja por consentimento mútuo, por uma necessidade específica de oração e por um breve período de tempo, o afastamento íntimo conjugal pode ser uma ferramenta de Satanás. Se tornar uma ferramenta de Satanás. O amor físico é para ser uma experiência normal, uma experiência regular, compartilhada por ambos os cônjuges, da mesma forma como um dom de Deus, uma dádiva de Deus, um presente de Deus. Não há nada de corrupto aqui, não há nada de sujo aqui, não há nada de não espiritual aqui. Não. Por último, Paulo vai nos mostrar que permanecer solteiro é um dom que Deus concede apenas a alguns. Ou permanecer solteiro é um dom que Deus concede a alguns crentes. Olha o que diz aí os versos 6 e 7, os dois últimos versículos. Ele diz: todavia, digo isso como concessão e não como mandamento. Desejaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que estou, mas cada um tem o seu dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Paulo está fazendo aqui uma afirmação baseada no que ele acaba de dizer a respeito do casamento. Então, ou seja, ele está levando em conta os benefícios de alguém estar solteiro, mas ele também estava ciente dos privilégios e das responsabilidades de alguém estar casado. Ele não está ordenando um crente a não casar. Quando a pessoa lê esse texto aqui, talvez superficialmente, ele fala assim: olha, é proibido casar. Não é isso que Paulo está dizendo aqui, não. O casamento foi instituído por Deus e é a norma para as relações íntimas entre homem e mulher, e isso é uma grande bênção para a humanidade. Mas não é obrigatório para todas as pessoas. Nunca cometa a indelicadeza de chegar para alguém solteiro, que está solteiro há muito tempo, dizendo que essa pessoa tem que casar. Você pode estar ofendendo o próprio Deus, que concedeu esse dom a essa pessoa, né? Então, não é obrigatório para todos os crentes, não é obrigatório para todas as pessoas. O ponto de Paulo é exatamente o seguinte: olha, se você está solteiro, isso é bom, e se você está casado ou se casar, permaneça casado e mantenha relações conjugais normais. Se você está solteiro e está bem dessa maneira, permaneça. Agora, se você está casado ou se você vai se casar, então, mantenha relações conjugais normais. E, de novo, eu repito, irmãos, espiritualidade não é determinado pelo estado civil, não. Nunca. Há pessoas casadas espirituais e não espirituais, e há pessoas solteiras espirituais e não espirituais. Não é isso que vai definir. Então, em certo sentido, Paulo desejava que todos os crentes poderiam ficar solteiros, é o que ele está dizendo aqui, não tem dúvida. Ou seja, na mesma condição em que ele estava. Ele não falou? Eu queria, de fato, que todo mundo ficasse igual eu, né? Mas ele diz isso tendo em vista uma liberdade maior que ele tinha estando só para servir a Cristo.
É esse o pensamento dele. Ó, se você puder ficar solteiro para servir a Cristo de uma maneira mais ágil, isso é bom. Mas ele não esperava que todos os crentes ficassem solteiros, não, de maneira nenhuma. Ele não está dizendo que quem é casado deve abandonar o casamento, viver sozinho para servir a Deus. Não. E ele não está dizendo também que só pode servir a Deus se for solteiro, não. Mas ele diz que uma vez que fossem casados, ninguém pode viver como solteiro. Ele tem responsabilidades que honram a Deus também. Então, ficar solteiro, gente, abster-se de intimidade sexual é bom para crentes que não são casados. É bom. Mas isso é um dom de Deus, que Ele não dá para cada um dos crentes, para cada um de nós. Assim como é errado abusar do dom que nós temos, também é errado tentar usar um dom que nós não temos. Já viram pessoas que querem usar dons que não têm? Cria confusão na igreja. Então nós não podemos abusar do dom que nós não temos, do dom que nós temos, e nós não podemos também usar um dom que nós não temos. Para uma pessoa que não tem o dom de celibato, então abster-se, deixar de casar, vai trazer frustração moral, vai trazer frustração espiritual, ele vai estar em grande perigo. Mas para aqueles que têm como um dom de Deus ficar solteiro, com todos os seus dons, ou como todos os dons, ou como qualquer dom, é uma bênção. Se Deus deu a alguém o dom de ficar solteiro, já viu algum dom que não presta, algum dom que prejudica? Não tem, é um dom, é um presente. Então, se Deus deu o dom de ficar solteiro, é bênção, grande bênção, assim como qualquer outro dom. É uma pena, irmãos, que muitos crentes de hoje não olham para esse assunto com uma visão bíblica, sabe? É uma pena. Muitos crentes consideram ficar solteiro um absurdo social, e aí vem todas aquelas pressões da sociedade, e aí vai ficar para a titia. Eu tinha um colega de trabalho, o pessoal colocou o apelido dele de rapaz velho, porque ele não casou, e fica aquela coisa, né? Pegando no pé da pessoa, por conta dessas coisas. É uma pena, porque Paulo diz que não é assim. Então, se ficar solteiro é um dom de Deus a alguém, essa pessoa deve aceitar e deve exercer o seu dom de solteirice como a vontade de Deus para a sua vida. E o que está errado aqui? Nada. Nada está errado. Se a pessoa é submissa a Deus, ela pode viver no celibato toda a sua vida em completo contentamento e felicidade. Você duvida disso? Que se alguém tem esse dom de Deus, ela pode viver toda a sua vida em perfeito contentamento e felicidade? Ela vai encontrar problemas se ela fizer o contrário. Então, permanecer solteiro, irmãos, tem muitas vantagens práticas. Permite muito mais liberdade, em onde alguém pode estar e servir a Deus. Ele tem mais liberdade de horário, mais liberdade para se movimentar, definir seus próprios horários. O casado, ele tem contas a prestar, ele tem horário de chegar. Esse negócio de sair e não sabe quando é que volta, isso é vida de solteiro. Casado não vive como solteiro, né? O próprio Jesus, ele diz, Mateus 19, 12, porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que foram feitos assim pelos homens, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino do céu. Quem puder aceitar isso, aceite. Então, Jesus e Paulo, eles estão deixando muito claro que a vida de solteiro não é exigida por Deus para todos os crentes, e que pode ser vivida de forma satisfatória, essa vida de solteiro, apenas aqueles a quem Deus deu isso a ele. Mas cada um tem o seu dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Um solteiro
e outro casado. Então, o nosso objetivo deve ser o de descobrir os dons que Deus nos deu e usar esses dons com fidelidade, com alegria, no serviço, sem qualquer inveja. Já viu o crente com inveja do outro dom do outro? Irmão, tem. Não é isso que Deus quer. Ele quer que nós saibamos qual que é o nosso dom e que nós usemos esse dom com alegria ao serviço dele, sem qualquer inveja, sem depreciar os dons que nós não temos. Então, aquele que não é capaz de viver bem como solteiro, deve viver bem como casado, né? Estar solteiro é bom, mas estar casado não é ruim. Então, pessoas solteiras não podem desenvolver relações de intimidade física com outras pessoas. Não podem. Pessoas casadas não podem privar o cônjuge de expressões de intimidade física íntima. Há pessoas que vivem melhor estando solteiras, há pessoas que vivem melhor estando casadas. Então, pastor Adilson, o que é melhor, casar ou não casar? O que Paulo respondeu? Se Deus te deu o dom de permanecer solteiro, não case. E se Deus te deu o dom de se casar, não fique solteiro. Aquele que não é capaz de viver bem como solteiro, irmãos, deve viver bem como casado. E aquele que não é capaz de cumprir suas responsabilidades de casado, deve permanecer solteiro. Amém? Vamos evitar problemas. Vamos obedecer ao nosso Deus. São instruções simples. Todo mundo sabe disso, que eu acabei de falar aqui. Mas está aqui no livro da nossa exposição e nós não vamos pular, porque é alguma coisa simples, né? E certamente Deus ele tem muito a nos falar. Quero que você entenda, você que é casado, a gente vive nessa sociedade que deturpa, degrada tudo, torna tudo que é santo feio e torna tudo que é reprovado como algo belo. É a sociedade de pernas para o ar. É claro que no que diz respeito à imoralidade, a sociedade está completamente corrompida. Mas isso não significa que as relações íntimas, conforme dadas por Deus, elas sejam de alguma maneira impuras ou diminuam a espiritualidade de alguém. Essa questão de que o líder religioso não pode estar casado, porque o casamento vai diminuir a sua espiritualidade, isso é conversa, não existe isso. E eu volto de novo a dizer, Enoque, com todos os filhos que ele teve, com a sua esposa, ele andou com Deus nessa terra, todos os dias, e andou tão perto, que um dia eles caminharam tanto, foram caminhando, chegou lá pertinho da casa de Deus, ele falou, e agora como é que eu vou voltar? Deus falou, fica aqui, bobo, né? Fica aqui, né? Não precisa voltar não. E ninguém nunca mais viu Enoque, nunca mais, casado, né? Mas ele levou Elias também. Elias era casado? Não se tem notícia. Parece que não, né? Parece que não, no mesmo lugar, mesma hora que ele estava num canto, ele estava em outro, parece que não. Então veja como nós podemos viver uma vida espiritual, seja casado, seja solteiro, beleza? O que importa é que a gente tem que ser espiritual.